Meu nome é Alex, sou professor de inglês, tenho 52 anos. Ele começou igual sapo quando a água esquenta demais, tem que pular. Porque meu pai queria que eu seguisse uma carreira e eu queria outra. Aí comecei a dar aula de inglês e tô até hoje, 35 aninhos fazendo isso. Não há quem não precise do inglês, é uma coisa até óbvia de se dizer. A minha coordenadora me falou uma vez, se você tá lá na frente é porque você sabe mais que todo mundo que tá lá, então não se preocupe com timidez. Eu tive a honra de poder trabalhar lado a lado com ele. Eu não me considero um professor, eu me considero mais um educador. Eu sempre gostei muito de música, né? Então eu escutava muita música. Eu pegava LP da Cyndi Lauper, da Madonna, que eu amava, né? Eu amo até hoje, inclusive. E eu pegava e ia escutando e lendo a letra das músicas. E o Fisk tinha um papelzinho que eles davam com a tradução das músicas, com a letra e a tradução das músicas. Eu tinha pilha daquilo em casa, né? Então eu sempre gostei muito através da música e fazendo aula de CCA. Porque com a música eu aprendi sozinho, no CCA eu só fiz uma parte básica, mas então eu sou meio que autodidata. Em termos profissionais, né, de inspiração, eu tive duas pessoas maravilhosas, né, na minha vida, a Miriam Menicucci. Até ela foi coordenadora de uma escola que eu trabalhava. E a Márcia Risse, que era a minha primeira chefe, né, que eu falo assim, que eu chamo ela de chefa até hoje, apesar da gente... Ela nem morar mais em Uberlândia, mas ela ainda é minha grande amiga. Não, eu acho que o amadurecimento foi natural, né? Fui me preparar, fiz cursos, fiz vários cursos. Fiz curso de locução para poder... Porque na época não tinha esses cursos de oratória que tem hoje, né? Tinha um curso de locução, de curso de DJ, na verdade, que eu fiz. Aí, só que porque nesse curso você aprendia a postura, impostação de voz, segurar um material na mão. Então, assim, seria o curso de oratória de hoje, mas a gente aprendia ainda o bônus de fazer discotecagem, né? Mas, assim, então o amadurecimento foi natural, foi à medida do tempo. Eu também fui me amadurecendo como profissional, como pessoa e como profissional. Então, eu fui fazendo curso, fui me preparando mais. Então, eu não caí de paraquedas numa sala de aula e fiquei ali dando aula. Eu fazia faculdade de biologia em 88. Aí eu fiz meu primeiro semestre de biologia, e aí eu fui convidado para uma escola para dar aula, uma escola que estava vindo para Uberlândia, começando aqui, chamava Michigan. Aí uma amiga minha trabalhava lá, foi convidada para trabalhar, ela me convidou também, e aí eu fui trabalhar com eles, fui dar aula lá. E comecei, foi até hoje, né? Porque assim, foi uma coisa que me pegou bastante. Dar aula de inglês é uma coisa que eu aprendi a gostar muito e é maravilhoso. Inclusive foi até motivo de briga em casa, porque meu pai queria que eu seguisse uma carreira e eu queria outra, porque não foi o que eu queria, né? Eu não queria fazer faculdade, mas eu continuei, terminei minha faculdade, mas dando aula de inglês. E ao mesmo tempo, até por causa das aulas de inglês, eu também fui dar aula de biologia, né? Que era a minha formação, dei aula no estado, mas isso lá em 88. Aí comecei a dar aula de inglês e tô até hoje, 35 aninhos fazendo isso. Na última empresa que eu trabalhei, eu notei que muitos alunos faltavam às aulas, né? Justamente por serem empresários, por serem pessoas voltadas para o negócio, trabalhadores até de outras empresas, eles muitas vezes perdiam a aula. E você ia procurar saber por que você perdeu a aula, por que você não veio. Ah, professor, hoje eu não vim porque eu não achei uma vaga para estacionar. Ah, hoje eu não vim porque eu dei 2 voltas no quarteirão, 3 voltas e não consegui parar meu carro, então eu fui embora. Ou, hoje eu não vim porque eu tinha uma reunião logo depois da aula e não dava tempo de eu voltar para o escritório. Então, assim, observando esse nicho, a necessidade do tempo do aluno, porque o aluno que faz o inglês, muitas vezes uma aula de 1 hora para ele custa 2 horas, porque meia hora de locomoção para chegar, achar um lugar para estacionar, faz 1 hora de aula e meia hora para poder voltar para o trabalho, voltar para casa, que seja. Né? Então, assim, 1 hora de aula custava 2. Então eu falei, por que eu não vou resumir essa 1 hora somente a 1 hora? Então, muitos alunos me procuravam, me dá aula particular, me dá aula disso, o quê? Eu falei, vamos. Aí eu abandonei, assim, a sala de aula eu tinha 12, 13 turmas e comecei com 2, 3 turmas, sim, com medo,
porém, porque financeiramente ainda era um começo, então a minha renda ia cair enormemente, mas satisfatoriamente foi muito bom, porque eu consegui atender esse público, né? E mesmo antes da pandemia, eu já comecei com as aulas online, pela necessidade dos alunos, e presencial também, só que eu ia até o aluno. Então, nas aulas presenciais, esse ato de eu ir até o aluno já economizava para ele aquele tempo que ele não perdia. Por quê? Quando eu estava lá na frente dele, eu dava aula, a hora que acabava a aula, ele fechava o livro e voltava para o trabalho dele sem perder um minuto de tempo. Então, foi assim. Hoje em dia, inglês é fundamental, né? Você não há quem não precise do inglês. É uma coisa até óbvia de se dizer, porém, muita gente talvez ainda não entenda, não tenha percebido isso. E quando percebem, é um pouco tarde, é em cima da hora, porque a empresa cobrou, a empresa pediu, a empresa mandou, e aí o povo corre para poder fazer o inglês. Então hoje o inglês é fundamental em tudo. Antigamente, eu brinco assim, que antigamente o falar inglês era bonitinho. Tia, vem cá, fala pra sua tia, você está estudando inglês, fala umas palavrinhas para ela ver. Apesar da tia não saber nada, você ainda falava umas coisas lá que você via no CCAA, aí você falava lá, mas a tia não entendia. Hoje, você chegar numa empresa e falar assim, eu tenho inglês, eu sei falar inglês, a empresa vai olhar e falar, beleza, o que mais que você fala? Porque hoje vai olhar, o inglês ele é visto no meio empresarial, né, principalmente em negócios, como uma coisa natural. Espera-se já que você faça isso, né? A empresa já assume que o profissional que chega, ele saiba inglês. Pelo menos um mínimo para ele se virar. Eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, extrovertida, apesar de ser uma pessoa tímida, mas muita gente não acredita que eu sou tímido, mas eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, brincalhona, sempre de muitos amigos, sempre de conversador, falar mais do que deve, inclusive, sabe? E são características muito criança, sempre fui muito criança. E sou até hoje, sabe? Assim, mantenho o meu lado de criança muito até hoje. E adolescente também foi mais ou menos da mesma forma, né? Tanto que os mesmos amigos que eu tenho de infância, eu tenho até hoje. A gente tem um grupo de amigos de infância até hoje. Não estou falando que eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas eu sei que o meu trabalho, eu me dedico a ele e faço com muito amor. Então, assim, eu vejo pelo retorno que meus alunos me dão, o feedback que eles me dão, justamente dessa dedicação, dessa importância que eu dou a eles, eu acho que faz o diferencial. Porque os próprios alunos fazem esse boca a boca, né? E eu tô sempre com a agenda cheia, né? Então, assim, inclusive eu tenho gente com fila de espera ainda, sabe? Então, assim, então esse é um diferencial. Graças a Deus eu tenho muitos cases de sucesso, assim, né? Digamos assim. A maioria dos meus alunos, né? 99%, às vezes tem uma vez desgarrada, né? Que não... Mas é aquela coisa, às vezes a pessoa não nasceu para aquilo, sabe? Mas assim, a maioria dos alunos, graças a Deus, saem de um nível, quando entram comigo, por mais que já saibam inglês ou não saibam nada, eles sempre saem com um nível maior do que entraram, sabe? Vários, inclusive, conseguindo promoções nas empresas, né? Justamente porque melhoraram o inglês, então também conseguiram melhoria de cargos, chegando até hoje. Inclusive eu tenho casos assim de pessoas que hoje são dirigentes internacionais de grandes empresas que tiveram até que mudar de país porque já não tinha mais cargo para pôr ela aqui no Brasil. Ela precisou se mudar de país para assumir um cargo maior dentro da empresa dela. Meus pais eram contra eu parar de estudar para trabalhar. Porque meu pai sempre foi daqueles assim, não, enquanto eu puder, você só vai estudar. Mas eu queria trabalhar, eu gostava de dar aula, então eu já começou uma brigazinha assim. Em termos de sala de aula, desafios mesmo era a minha timidez, né? Mas aí, até usando uma frase que a minha coordenadora me falou uma vez, se você tá lá na frente, é porque você sabe mais que todo mundo que tá lá, então não se preocupe com timidez, você não precisa ter timidez, ter vergonha do que vão te perguntar, ficar nervoso com isso, ficar com medo, né? Não precisa ter medo, porque se você tá lá é porque você sabe mais do que eles, então bola pra frente. Aí ela até falava assim, se você sabe, você responde, se você não sabe, você fala que vai ver e na próxima aula você dá a resposta. Pronto, simples. Sempre a sinceridade com os alunos em primeiro lugar. Quando eu era professor, numa escola de inglês aqui, que é uma rede de franquias no Brasil, o dono da franquia um dia chegou aqui em Uberlândia, veio visitar a franqueada daqui de Uberlândia e me mandou me chamar na sala. Aí eu falei, poxa vida, né, danou tudo pra mim agora, porque o dono da franquia tá me chamando na sala da minha chefe,
tô danado. Cheguei lá, ele virou pra mim e falou assim: você que é o Alex? Eu falei: sou eu, né? Tremendo nas bases. Ah, não, é porque você que tá sempre corrigindo meus livros e mandando pra gente lá, né? Pra fazer correção em livro. Eu falei: não, é umas ideias, dando umas ideias. Eu falei: não, eu quero ver se você é bom mesmo. Então você vai trabalhar comigo. Você vai para Campinas trabalhar comigo lá. Isso eu tô falando do Carlos Wizard, que é um dos grandes tubarões hoje em termos empresariais, né? E eu tive a honra de poder trabalhar lado a lado com ele, sentado do lado dele e ele me passando um pouco de conhecimento dele, justamente por causa da minha audácia, né, de corrigir os livros dele, né? Porque e ele viu nisso em mim e aí a partir disso eu fui para um outro lado. Em vez de dar aula em sala de aula, eu fui dar aula para outros professores. Eu fui ensinar outros professores e aí desenvolvi minha carreira dentro daquela empresa. Eu aprendi que assim, a gente faz a diferença na vida dos alunos, né? A gente realmente faz a diferença. Um professor tem esse dom de realmente transformar a vida de um aluno. E aí eu falo, às vezes, eu não me considero um professor. Eu me considero mais um educador, porque eu acho que tem uma diferença muito grande. O professor, ele pega aquele material, vai lá na sala de aula, passa aquilo para o aluno. Beleza. O educador, ele trabalha aquele material para que seja importante para aquele aluno. Então, às vezes numa sala de aula você tem 6 alunos, então assim, são 6 aulas diferentes que você dá dentro da mesma aula. Então, acho que isso é a diferença, né? Então, eu aprendi isso. Eu aprendi que você tem que fazer a diferença na vida daqueles alunos, porque a gente faz a diferença.